Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica de Discípulos, agora a aula 4 de Antigo Testamento. Hoje nós estudaremos a primeira parte de Gênesis e nós vamos estudar Gênesis em duas partes e você já vai entender o porquê. Então hoje nós estudaremos a criação e queda do homem, que é a primeira parte de Gênesis. A palavra Gênesis, ela vem do grego, que significa fonte ou origem, né? Mas no hebraico, o nome a esse livro, o nome dado a esse livro é Bereshit, que vem da primeira palavra utilizada no relato de Gênesis, que é no princípio. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Então, no hebraico, o nome dado a esse livro é o Bereshit. É o livro no princípio. E para nós é Gênesis. Mas tanto Bereshit quanto Gênesis, eles basicamente são a mesma coisa, na fonte, origem ou no princípio, né, que é a origem de todas as coisas. Então, os dois nomes traduzem muito bem o sentido de Gênesis, o conteúdo de Gênesis, que é o relato da criação, o relato de todas as coisas, como era no princípio, como era no início, na criação de todas as coisas, a origem de todas as coisas que vem de Deus. Né? Então nós veremos Gênesis em duas partes. Por quê? Porque a primeira parte de Gênesis, ela vai tratar sobre a criação do homem. Até o capítulo 10, basicamente, vai ser sobre a criação do homem, sobre as primeiras coisas. A partir do capítulo 11, né, do capítulo 11 para frente, vai abordar a questão dos patriarcas, a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Então, Gênesis ele é dividido naturalmente em duas partes. A história da criação e das primeiras civilizações, das primeiras famílias, e a história dos patriarcas, começando em Abraão. Então, na aula que vem, aula sim, estudaremos a partir de Abraão, os patriarcas, mas nessa aula de hoje, a criação, do capítulo 1 ao capítulo 10 de Gênesis. Então, Deus cria todas as coisas do nada. A Bíblia diz que Deus, ele ao criar, ele não precisa de matéria-prima. Eu e você, para criarmos coisas, precisamos. Para criar uma mesa, precisamos da madeira. Né? Nós sempre precisamos criar algo de outra coisa. E Deus não. O criar em Deus é o bará. Quando a Bíblia fala que Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra, a Bíblia diz, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Esse bará é criar do zero, é criar do nada. Essa palavra bará, que é criou em hebraico, é criar do nada, é criar sem necessidade de matéria-prima. Isso mostra o poder criador de Deus no princípio de todas as coisas. À medida que Deus falava, então, haja, havia. Haja luz e houve luz. Então, à medida que Deus manda que haja, há. Nós vemos o poder, é simples, mas é exatamente isso. À medida que Deus manda que haja, há. Independente se tem matéria-prima ou não. Ele cria as coisas do nada. Né? Então ele cria tudo ali em 6 dias. A gente geralmente pergunta quantos dias Deus criou o mundo. E as pessoas dizem em 7, né? Mas na verdade a criação ela é 6 dias. E no 7º dia a Bíblia diz que o Senhor descansa. Então no primeiro dia ele cria a luz, depois ele cria o céu, depois ele cria os continentes, a vegetação, depois ele cria os corpos celestes, né, que iluminam a terra, depois ele cria os animais marinhos, as aves, depois ele cria os mamíferos e o homem. Então a última coisa que ele cria é o homem, e ele coloca o homem então como coroa da criação. Como um pai esperando um filho, ele prepara todo o ambiente para receber aquele filho. Então Deus ele cria tudo de maneira perfeita. A Bíblia diz, viu Deus que era bom tudo que ele criou. Então ele cria o homem e ele diz, e a Bíblia diz, viu Deus que era muito bom. Né? Então o homem ele é criado por último, né? Depois que tudo já está pronto, e no 7º dia ele termina a sua atividade criadora e ele descansa. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que isso quer dizer? Quer dizer que fisicamente eu sou parecido com Deus? As pessoas dizem, não, eu sou bonito porque eu sou a imagem e semelhança de Deus.
E Deus não é feio, né? Mas negativo. E isso não tem a ver com o formato físico, porque Deus é espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus, ele não tem corpo físico como nós. Jesus depois assume essa forma, mas ele não tem. E quando ele diz as minhas mãos estão sobre a terra, os meus olhos enxergam tudo, é para que a gente entenda. Mas Deus é espírito, ele não tem forma humana. Então quando a Bíblia diz que Deus nos cria a imagem e semelhança dele, o que isso quer dizer? Quando a Bíblia diz que Deus nos cria a imagem e semelhança, quer dizer que nós temos semelhanças com quem Deus é. Então, quando eu tenho um filho e ele tem atitudes parecidas com a minha e ele tem um jeito parecido com o meu, eu vou dizer que ele é semelhante a mim. Eu vou dizer que ele se parece comigo. Eu vou dizer que ele puxou para mim. Então, quando você tem um filho, você fala, olha, igualzinho o pai, igualzinho a mãe. Nossa, puxou para mim mesmo. E é mais ou menos isso aqui que acontece. Uma semelhança de quem Deus é colocado em nós, e não nos animais, e não na criação, em nós, seres humanos. Deus nos dota a sua imagem e semelhança. E eu quero pontuar aqui 4 pontos específicos de que revelam que nós somos semelhantes a Deus, onde está realmente a nossa imagem e semelhança com Deus. O primeiro ponto é que nós somos criados espírito imortal. Ele soprou em nossas narinas. Quando ele sopra na narina de Adão, ele está soprando um fôlego de vida. E é uma vida imortal, ou seja, não morrerá. Nisso somos semelhantes ao Senhor, porque os animais são finitos, porque a criação é finita, mas nós somos criados seres imortais. Nós não morreremos. Nós não somos sempre eternos como Deus, eternos semelhantes ao Senhor, que sempre existiu e sempre existirá, mas nós somos criados imortais. A segunda característica é que nós somos seres morais. Nós somos seres capazes de distinguir aquilo que é moral e aquilo que é imoral. Então o cachorro, ele não tem distinção do que é moral e do que é imoral. Um animal não tem distinção do que é moral e do que é imoral. Então, apenas o ser humano ele tem essa distinção do que é moral e daquilo que é imoral. Nós temos essa semelhança com Deus de saber o que é correto, o que não é correto, que é a consciência. O animal ele não tem essa consciência de refletir, a possibilidade de refletir sobre o que é bom e sobre o que não é. Terceiro lugar, a possibilidade de conjecturar e formar ideias. O homem tem capacidade de pensar, de formar ideias. Não que de alguma maneira os animais eles não pensem, mas o pensamento deles não são capazes de formar ideias, criar ideias, conjecturar, colocar opções, pensar em qual opção seria melhor, pensar em uma estratégia melhor para aquilo dali, refletir naquilo dali, e decidir e tomar decisões com base naquilo dali. Essa é uma capacidade do homem, que é uma imagem e semelhança com Deus. E em quarto e último lugar, Deus nos deu o domínio da terra. E essa é uma das maiores características da nossa semelhança com Deus. Deus, ele é o Criador, ele domina sobre tudo, mas ele coloca o homem para governar sobre os animais, sobre a relva, sobre a criação toda. Então, Deus, ele nos coloca como imagem dele na terra. Ele é o Criador, governador de todas as coisas, mas ele permite o homem ser governador da terra. Então Deus dá a função de governar a terra para o homem. O homem agora ele tem esse instinto de liderança, essa semelhança com Deus em conseguir governar. Não só poder, mas como conseguir governar. Então conseguir liderar, conseguir governar a terra. E essa é uma semelhança que temos com Deus. Então o homem ele é capaz de amar como Deus ama, de pensar como Deus pensa, de decidir entre o bem e o mal como Deus decide. Meu irmão, nós temos essa semelhança com Deus. Nós refletimos a imagem de Deus através do exercício do amor, da abnegação, de ser semelhantes ao Senhor. E é aí onde mora a imagem e semelhança
com Deus. Porém, a Bíblia diz que o homem, então, ele exerce a sua liberdade, ele é livre, e ele exerce essa liberdade, por ele ser semelhante a Deus, ele é livre, e ele exerce essa liberdade para pecar. E quando ele peca, meu irmão, o mundo todo vai sofrer a consequência da queda. Porque o pecado vai entrar no mundo. E quando o pecado ele entra no mundo, ele destrói não só o homem, mas ele destrói o cosmos. E a Bíblia diz que a natureza e toda a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Tudo foi colocado sobre um jugo, porque o homem que era para governar tudo, ele peca. E quando ele peca, ele se afasta do Senhor. Ele dá ouvido à serpente. E rapidamente quero pensar com você o trajeto que Eva percorreu, o trajeto da queda. O trajeto da queda, primeiro, ela deu ouvidos à serpente. Isso é o primeiro erro de Eva. Ela deu ouvidos à serpente. Segundo lugar, ela deixou que Satanás colocasse dúvidas sobre a palavra de Deus no coração dela. Então, quando a serpente ela diz assim, não, mas não foi bem assim que Deus disse. Não, mas não é bem assim do jeito que ele falou. E quando nós deixamos o nosso coração duvidar da palavra de Deus, aí nós estamos perto da queda. E foi isso que aconteceu com Eva. Satanás não chegou e falou contra Deus. Ele só distorceu aquilo que Deus tinha falado, né? E o terceiro passo é porque Eva dá ouvidos à serpente e deixa de ouvir o seu Criador. E Eva dá ouvidos a quem ela nem conhece e não dá ouvidos àquele que a criou e todas as tardes está com eles ali no jardim. Então, Eva dá ouvidos, e quando Eva dá ouvidos, ela deseja a última parte, a última consequência é a queda. Então, a queda, ela não vem de uma hora para outra. Ela acontece quando deixamos o nosso coração se inclinar àquele pecado. Deixamos o pecado entrar, o desejo nos dominar, e depois do desejo, a consumação do pecado. E é o que acontece com a Eva, e depois ela sai de alvo da tentação para a tentadora. Além de experimentar, ela oferece agora ao seu marido. O pecado faz isso em nós. Ele entra e depois do desejo consumado, ele gera morte em nós. E nós acabamos matando outros, porque quando eu cometo pecado, eu acabo influenciando o outro também a pecar. Então um abismo vai chamando outro abismo, né? Então o pecado é onde o amor dado ao Criador é trocado pelo desejo egoísta. Adão não conhecia o pecado. Adão não precisava. Mas ele troca o amor do Criador pelo prazer transitório do pecado. Então o pecado é abandonar o amor do Criador em troca de um desejo egoísta. E foi isso que aconteceu no Éden. O amor do Criador é trocado por um desejo egoísta. Porém, em Gênesis 3,15, a Bíblia ela vai trazer então agora uma promessa. Então o homem foi criado perfeito, colocado como coroa da criação, porém ele cai. E quando ele cai, ele é afastado do seu Deus, porque Deus é santo e não se mistura com o pecado. Ele é afastado do seu Deus, ele é condenado à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. E agora ele é condenado à morte eterna. Porém, Gênesis 3,15, Deus dá uma promessa, que do fruto da mulher, do ventre da mulher, da descendência da mulher, nasceria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, nascerá alguém, um ser humano, capaz de destruir Satanás, de destruir o poder do pecado sobre a nossa vida. Então, a primeira promessa da Bíblia ela está em Gênesis 3,15. Alguém pisará a cabeça da serpente, um homem pisará a cabeça da serpente. Né? E assim nós veremos essa promessa depois se cumprir lá em Cristo, quando ele, fruto, né, da descendência da mulher, Jesus sendo essa semente que nasceu da mulher, pisará agora a cabeça da serpente. Né? E agora o homem, mesmo com essa promessa, o homem agora ele está nu, sentindo vergonha, Deus mata um animal, então, para que possa usar a pele para tampar a nudez, tampar a vergonha do homem. Né? Mostrando lá em Hebreus 9:2, já a parte B,
que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para cobrir a vergonha do homem, um animal teve que ser sacrificado. Para cobrir a vergonha nossa, para cobrir o nosso pecado, alguém terá que ser sacrificado depois. Sem derramamento de sangue, o pecado não vai ser resolvido. Então Gênesis ele já está apontando para Jesus. Gênesis 3,15 já está gritando para Jesus. E agora nós veremos o pecado de maneira intensa sobre a criação. A consequência não é só a vergonha de Adão e Eva, mas agora eles vão ver o pecado entrando na família deles, e eles vão ver esse pecado vendo seus filhos, um matar o outro. E nós veremos no relato da criação, até o capítulo 10, como que a sociedade muito rápido ela vai se corromper. Então começa ali com Caim matando Abel, e depois nós vemos homens que matam porque pisaram no seu pé, homens que matam por motivo algum, Então você vai ver a maldade crescendo muito rápido e como o pecado vai destruindo tudo de maneira muito rápida. O pecado começa a destruir a humanidade, ao ponto que precisa acontecer o dilúvio. Ao ponto que quando nós chegamos em Gênesis 6, versículo 5, diz assim, eu quero ler com você. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação de seus pensamentos, de seu coração, era só má, continuamente. A maldade havia tomado proporções universais. Ou seja, o mundo todo estava corrompido. Os pensamentos dos homens eram totalmente maus, continuamente. A palavra de Deus em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram. Mas esse contexto do tempo de Noé, meu irmão, toda a imaginação dos pensamentos eram maus. E Deus assim conhecia o pensamento, conhecia o coração. A Bíblia diz que quando Deus rejeita a oferta de Caim, ele não rejeita a oferta de Caim. Ele rejeita o coração de Caim e a sua oferta. E ele aceita o coração de Abel e a sua oferta, porque Deus conhece o coração. Então, meu irmão, está tudo corrompido de maneira sobrenatural, de maneira assim estrondosa, de maneira assustadora, a forma que o mundo está corrompido no tempo de Noé. Então Deus escolhe Noé para recomeçar. Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então, agora Deus escolhe Noé para recomeçar. Foi de mal a pior. E tudo se corrompeu muito rápido. Mas agora então Deus escolhe Noé para recomeçar a história da humanidade. E ele coloca lá um arco-íris, depois do dilúvio, ele coloca um arco-íris como símbolo da aliança. Olha, eu não destruirei mais a terra com água. Então essa foi a única vez, foi a primeira e a última. E aí beleza, começa através ali de Noé. E logo depois de Noé, nós veremos o relato, então, da Torre de Babel. E de novo nós vemos um homem corrompido, querendo ser maior do que Deus, tendo o mesmo desejo, meu irmão, e o desejo que estava lá em Satanás no céu. O que Satanás ele tentou? O que Lúcifer tentou fazer? Colocar o trono acima de Deus. Ele queria saber o que Deus sabia, ele queria estar acima do Senhor. O que Eva quis? Por que Adão e Eva provaram do fruto? Porque a serpente diz para eles que eles seriam entendedores, conhecedores como Deus. Então a tentação de Eva, a tentação de Adão e Eva foi a mesma tentação de Satanás, de Lúcifer. A tentação de ser igual a Deus. E a tentação agora na Torre de Babel é se tornar grande, contrariando a ordem de Deus. Contrariando, e eu disse que era até o capítulo 10, mas é até o capítulo 11, porque nós vamos pegar aí a Torre de Babel, E contrariando a ordem de Deus. Por quê? Porque a ordem de Deus era crescer e se multiplicar, era povoar a terra. E eles queriam se reunir tudo em um lugar. E serem grandes, e serem poderosos ali. E Deus confunde todo mundo ali. A Bíblia diz que Deus fala, confundamos a língua. Desçamos e confundamos a língua. Ou seja, existe mais de um da pessoa de Deus. Desçamos e confundamos a língua. Na criação ele diz, criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Então aí você vê que não é um,
mas é mais do que um. E nós sabemos que são três, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles olham um para o outro e dizem, vamos fazer. Vamos confundir as línguas, porque senão eles serão um. E se eles forem um, nada pode contra eles. O próprio Deus diz isso, meu irmão. Poder da unidade. E aí Deus confunde as línguas, e é aí que nós vemos então os idiomas nascerem, as línguas são confundidas e eles agora vão ter que se espalhar e se reunir só com quem fala a sua própria língua. Então, a partir do capítulo 12, nós veremos agora a história dos patriarcas, Abraão. Então, até o capítulo 11, eu tinha falado do capítulo 10, mas até o capítulo 11, porque nós abordamos a história da Torre de Babel também, mas assim, até o capítulo 11 é a história da criação e mostra como que o mundo se corrompeu. Mesmo Deus recomeçando através de Noé, ele estava se corrompendo de novo. Então o que Deus vai fazer agora? Deus vai separar um povo para ser fiel a ele, um povo que não vai deixar que a humanidade chegue a um ponto que ele tenha que destruir tudo outra vez, um povo que vai conservar a palavra dele, o conhecimento dele. Então agora ele vai levantar esse povo através de uma pessoa chamada Abraão e vai começar a levantar esse povo que vai abençoar toda a terra através de Abraão. Mas esse é um assunto para a próxima aula, é um assunto para a próxima semana e eu te espero lá na próxima aula. Então, sabemos aqui que Deus criou tudo perfeito. O homem, a sua imagem e semelhança era livre, só que em sua liberdade decidiu se voltar contra Deus e trocar o amor de Deus pelo prazer egoísta. E quando ele troca pelo prazer egoísta, ele destrói tudo à sua volta e ele vê a sua própria família sendo destruída e a humanidade se corrompendo. Deus recomeça através de Noé, mas a humanidade começa a se corromper de novo. Então agora temos a promessa de que alguém nascerá da mulher e vai resolver o problema do pecado. Que alguém vai levantar e vai pisar na cabeça de Satanás e destruir o poder do pecado sobre a nossa vida. Mas para que esse alguém se levante, é necessário levantar um povo que conserve o conhecimento de Deus, que conserve a palavra de Deus, que conserve a fé em Deus, até que esse alguém se levante e nasça dentro desse povo para ser então o salvador da humanidade. Eu te espero na aula que vem para que possamos começar então o estudo sobre os patriarcas, a segunda parte de Gênesis.